Bom dia! Neste segmento vamos falar da nossa pesquisa exemplo novamente e vamos falar da análise dos resultados depois que o experimento foi conduzido. Eu queria, por enquanto, no início, relembrar os objetivos da nossa investigação, o que a gente está tentando fazer, quais são os fatores, como é que é o nosso design experimental e depois vou passar para a análise dos resultados. Então, lembra que estamos tratando de um site de compras coletivas. Nós queremos comparar dois algoritmos de recomendação, que a gente chama FC e FM. As métricas que vamos usar para a comparação desses dois algoritmos são a precisão, a recuperação, o que a gente chama precision e recall. São duas medidas muito comuns usadas na avaliação desse tipo de sistema. Vamos usar também F-measure, que é uma combinação de precision recall, e vamos usar a velocidade de processamento, ou o tempo de processamento, também como métrica de comparação entre esses dois algoritmos. Os nossos fatores são os seguintes: nós temos o algoritmo como fator, né? Qual é o algoritmo de recomendação utilizado, FC ou FM. Temos a quantidade mínima de compras por cliente, quer dizer, se um cliente faz poucas compras, a gente quer eliminar a sua participação, digamos, do nosso experimento. Então, eu tenho um limiar que a gente chama quantidade mínima de compras por cliente para poder considerar os seus dados. Esse fator a gente chama M. E temos também a porcentagem dos dados usada para a base de treinamento. Os algoritmos de recomendação que a gente usa são baseados em treinamento. Você usa um subconjunto dos dados que você tem para treinar o algoritmo e ele pode então ser usado com outros dados para fazer o seu trabalho de recomendação. Nosso design fatorial. Aqui, nessa tabela aqui podemos ver que temos 2 níveis para o fator algoritmo, 3 níveis para o fator quantidade mínima de compras por cliente, 3 níveis para a porcentagem dos dados usada para a base de treino e o nosso design nós escolhemos um design fatorial completo. Então eu tenho 2 vezes 3 vezes 3 ou 18 tratamentos, todas as combinações entre os 3 fatores, algoritmo, M e o percentual. E vamos fazer 10 replicações, quer dizer que a gente vai randomizar os conjuntos treinamento, que vão acabar sendo nossas unidades experimentais. Eu vou escolher 10 replicações com conjuntos diferentes de treinamento para poder replicar os dados e fazer uma análise dos erros experimentais. Pronto, agora vamos falar da análise dos dados, dos resultados. Vamos passar para cá, para esta seção do documento que foi preparado. E nós vamos iniciar com uma análise descritiva dos dados. O que significa isso? Você não deve cegamente partir para uma análise automática, com testes automáticos realizados automaticamente com uma ferramenta para analisar se há uma diferença entre um algoritmo ou outro, qual é a influência dos fatores. Você deve primeiro se familiarizar com os dados. Você deve conhecer os seus dados. Você deve fazer isso para quê? Para identificar, por exemplo, se existem outliers ou não. Quando existem outliers, a gente tem que examinar os outliers com cuidado para ver se eles devem ser removidos ou se a gente tem que repetir alguma rodada, algum experimento unitário. E a gente quer ter uma intuição sobre as nossas hipóteses. Eu quero, observando visualmente, através de uma descrição dos dados, principalmente de forma visual, eu quero ter uma intuição sobre as minhas hipóteses. Qual é o melhor algoritmo? Qual é o fator mais importante que mais causa variação?
Eu posso responder a isso visualmente, talvez, e ter uma ideia de onde seria bom fazer um teste estatístico para fazer alguma comprovação de significância estatística. Às vezes, nem seria necessário fazer isso se o resultado for visualmente óbvio. Então, vamos começar com precisão. Precisão é a primeira das minhas 4 variáveis resposta. E eu estou examinando aqui o seguinte, eu estou examinando, usando um box plot, o resultado global para todos os 18 experimentos, os 18 tratamentos, todos os dados que eu recebi. Quer dizer, 18 tratamentos vezes 10, 180 experimentos unitários. Quando eu pego o resultado total de tudo isso, e eu verifico o que acontece para o algoritmo FC aqui à esquerda e o algoritmo FM à direita, eu recebo este box plot e você vai ver primeiro que não tem outliers. O box plot indica outliers com uma bolinha, um asterisco aqui fora do bigode, né, que a gente chama. Esse aqui é o bigode, esse aqui é o bigode. A gente não tem outliers aqui. Parece que o algoritmo FC é superior ao FM, quer dizer, ele tem uma precisão maior, né? Parece, mas como tem overlap entre os dois, eu vou precisar de um teste estatístico para saber se eu tenho 95% de significância, aliás, um nível de significância de 5%, né? Porque eu tenho overlap aqui entre as duas coisas e eu, portanto, embora pareça haver uma vantagem do lado FC, eu não tenho certeza se eu posso fazer uma afirmação com 95% de nível de confiança. A gente vai ver isso mais tarde. Por enquanto, só estamos olhando visualmente. Quando a gente examina os dados aqui no histograma, colocado no histograma, eu estou primeiro vendo aqui que não parece haver normalidade dos dados. Então, quando eu fizer meus testes estatísticos, aqui bastante claro que eu não tenho normalidade nem com FC, nem com FM. Bom, agora eu posso fazer um box plot um pouco diferente aqui, com agrupamento, em que eu faço o seguinte. Aqui eu tenho o box plot para o fator algoritmo igual a FC e o fator M, lembra que M é a quantidade mínima de compras por cliente. Então aqui eu tenho M igual a 1, aqui eu tenho M igual a 3 e aqui eu tenho M igual a 5. Então, o que você pode ver aqui é que quando eu vario FC para FM e M é igual a 1, tem uma grande diferença daqui para cá. E você pode ver a mesma coisa acontecendo, tem uma grande diferença daqui para cá quando FM é igual a 3 e uma grande diferença daqui para cá quando FM ou quando M é igual a 5. Mas o que a gente pode ver aqui também é que M gera bastante variância. Você vê que para um FC, mantém FC constante. FC aqui, M igual a 1. FC aqui é o mesmo, né? O algoritmo é o mesmo, é FC, só que M igual a 3. Você vê que daqui para cá, eu não estou mudando muito a média ou a mediana, mas eu estou tendo muito mais variação. E aqui muito mais variação ainda. A mesma coisa acontece aqui. Você vê que daqui para cá tem bastante variação ocorrendo. E muito mais do que se eu fizer um agrupamento por percentual. O percentual que a gente pode ver aqui, isso aqui eu tenho um agrupamento por percentual. Percentual 70, percentual 75, percentual 80. Aqui eu estou variando o algoritmo FC-FM, você vê que não tem muita variação aqui. Quer dizer, a largura aqui e a largura aqui é mais ou menos a mesma. Então embora mudar de FC para FM esteja mudando, eu não tenho muita diferença de variação daqui para cá e daqui para cá. Está vendo que a largura aqui, a largura aqui e a largura aqui é essencialmente a mesma, o que significa que visualmente parece que esse fator P, que é o percentual dos dados que eu uso para treino, parece que não é um fator tão importante. Uma outra coisa que a gente pode observar, se eu voltar aqui um pouco, eu posso observar
uma coisa que é a seguinte, o valor absoluto da precisão parece muito baixo. Eu tenho aqui uma precisão de mais ou menos 5%. Isso é muito ruim. Como a gente está apenas querendo comparar os dois algoritmos FC e FM, o valor absoluto não me interessa, né? Mas pode ser que o pesquisador, de qualquer forma, esteja interessado em saber se os algoritmos não só são qual é o melhor entre os dois, mas será que um deles presta? Porque uma precisão de 5% aqui parece muito ruim e parece que tem pano para manga aqui para você bolar outros algoritmos que terão precisão absoluta maior. Com isso, nós terminamos basicamente a análise visual, análise descritiva da precisão. A gente tem ainda aqui, se eu descer aqui embaixo, ainda tem um sumário de mediana, média, quartis, assim por diante, mas o importante já foi dito. Se passarmos agora para a recuperação, a gente vai ver dados bastante semelhantes. A gente tem FC aparentemente melhor que FM, aqui é mais convincente porque o overlap é muito pequeno, mas mesmo assim vamos fazer uma análise estatística mais na frente. Parece que meus dados não são normais, né? Eu não tenho normalidade dos dados. Aqui também parece que M causa mais variabilidade. Você vê aqui, por exemplo, como M causa bastante mais variabilidade do que, por exemplo, o P, o percentual, que não causa muita variabilidade. Quando eu passo daqui para cá, não tem muita variabilidade. Portanto, o parâmetro P não parece ser muito importante, pelo menos nas faixas que nós escolhemos, que são 70%, 75%, 80%. Depois que esse estudo foi feito, eu diria que a gente deveria ter escolhido valor de P muito diferentes, muito menores do que 70, maiores do que 80, para a gente tentar pegar os extremos e ver se realmente existe uma variação. Os valores 70, 75, 80 parecem não ter sido muito bem realizados, mas eu não repeti o experimento aqui. Aliás, quem fez esse trabalho todo foi um aluno chamado Renato, o qual eu agradeço imensamente. E eu não pedi a Renato para refazer o experimento com outros valores de P, mas se essa pesquisa estiver sendo realizada para valer, certamente é uma das coisas que deveria ser feita, é variar mais o P, porque de repente eu consigo resultados tão bons quanto eu estou tendo aqui, com um P muito menor. Eu posso usar muito menos treino e ter um resultado tão bom quanto com P igual a 75, 80%. Se examinarmos F-measure, que é a terceira variável resposta, temos essencialmente a mesma situação. Temos FC melhor que FM aparentemente, não temos dados normais, não tem outliers ou tem poucos outliers. E nós temos variabilidade devido a M muito maior do que variabilidade devido a P. Indo para tempo de execução, que é a minha última variável resposta, eu tenho claramente FM melhor do que FC, não tem overlap aqui, está claro que eu tenho FM melhor, quer dizer, mais baixo, né? O tempo de execução é mais baixo, portanto, FM é muito mais rápido, é mais rápido do que FC. Os dados não são normais também, não parecem normais, e eu tenho, mais uma vez, aparentemente, M causando muito mais variabilidade do que o P, o parâmetro P. E com isso terminamos a nossa análise descritiva.